Empresário piracicabano e dono de um dos poucos circuitos automobilísticos do interior do Brasil. Ele já venceu 7 vezes a corrida de 100 milhas de Piracicaba. Na modalidade de autocross, ele é tricampeão brasileiro e hexacampeão paulista. Ele é Benedito Gianetti, ou melhor, Dito Gianetti, o líder de hoje. Olá, esse é o programa O Líder, aqui comigo o jornalista Leonardo Muniz, e hoje nós estamos aqui no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, entrevistando o Dito Gianetti. Dito, muito obrigada por nos convidar e nos receber aqui no ECPA, e aproveitando que eu já falei que nós estamos aqui nesse espaço, eu queria saber um pouco sobre a criação dele. Você que o fundou há 27 anos atrás, e aí, como que foi a idealização desse projeto? Obrigado por vocês estarem aqui, primeiramente, mas isso daqui é aquele sonho de garoto, né? Então eu comecei a viver automobilismo em casa, escutando o papai falar com Chico Landi, que era nada mais que o primeiro piloto de Fórmula 1 do Brasil. E Chico era casado com uma prima em segundo grau do papai. Então o papai assistia muita corrida em São Paulo e eu nunca fui. E ele ia e não levava os filhos, que era para ninguém ir para esse lado. Mas no fim o bichinho pegou e a gente pegou automobilismo já. Eu fiz a primeira corrida de kart com 12 para 13 anos. E aí eu fiquei e vim no kart, vim no automóvel, a motocicleta. Um pouquinho de tudo enquanto era garoto, depois resolvi parar, não correr mais, corri muito na década de 60, com pilotos que foram mundialmente conhecidos como Emerson Fittipaldi, José Carlos Patti. E eu parei o automobilismo, fui trabalhar, casei, tive filhos, aí voltei. Voltei outra vez para o automobilismo, voltei no kart. E lá atrás eu já tinha ido para os Estados Unidos, via muito sobre automobilismo. Eu tenho uma paixão assim por automobilismo americano e não pelo automobilismo europeu, que as diferenças são muito grandes. O americano é mais show, automobilismo, e o europeu é Fórmula 1. O objetivo final é Fórmula 1. Então aquilo ficou. Então visitamos algumas pistas nos Estados Unidos. Uma delas ainda eu fiquei muito tempo lá com o proprietário do local. E falei, vou fazer um desse no Brasil um dia. E aí surgiu a ideia. Eu estava trabalhando, ganhei um pouco de dinheiro, consegui comprar essa área aqui que nós estamos hoje, porque desde a minha época do kart até a minha época do autocross, onde o autocross foi onde me projetou muito dentro do automobilismo nacional. Inclusive participei até de provas internacionais, fui para os Estados Unidos correr. Então a promessa do poder público sempre foi: nós vamos fazer o kartódromo. O kartódromo não surgiu, vamos fazer o autódromo não surgiu. Aí, na época da terra, nós vamos fazer o barródromo aí para vocês. Aí, que também nunca foi possível. Aí eu tive a oportunidade de comprar essa área onde a gente está e começar a fazer aquilo que era um sonho desde garoto. Como é que é fazer automobilismo no Brasil, num país que não tem tanta tradição automobilística, né? Fora a Fórmula 1? Porque existem várias categorias, mas exceção feita à Fórmula 1, é muito difícil você ter apoio, né? É muito difícil. O automobilismo, você pega assim, o Brasil não tem nada
com o automobilismo antes de... Tinha com o Chico Lang e depois foi esquecido. Depois veio o Emerson Fittipaldi, que foi a grande abertura do automobilismo brasileiro. Então o Emerson veio, com isso veio José Carlos Patti, veio Nelson Piquet e veio Ayrton Senna. E quantos outros brasileiros não foram para a Europa e não tiveram sucesso para chegar até a Fórmula 1? E muitos que chegaram, como o Rubinho, como o Massa, como agora o Nasser está lá, tem muito pouca chance de se... não que eles sejam mau piloto, eles são excelentes pilotos, porque para estar dentro de uma Fórmula 1, o cara é ou não é. Não tem. Os 22 melhores do mundo estão lá. Então, os caras têm. Mas é muito difícil pelo apoio financeiro, porque o automobilismo é caro. Se o piloto não leva um patrocinador junto, é muito difícil. Então, você vê o que o Nasser está passando hoje. Ele tem o apoio do Banco do Brasil, mas a verba que o Banco do Brasil dispõe para o Nasser correr é irrisória perto do mundo da Fórmula 1. E aqui no interior? Essa realidade é infinitamente menor, né? Exato. Como é que você lida com isso em loco, vamos dizer assim? Então, a gente quando fez aqui o ICPA, então, o que era o ICPA? O ICPA a gente montou como sendo automobilismo caipira. Automobilismo caipira nos Estados Unidos, você tem quase todas as cidades uma pista de automobilismo. Cara, tem ali, tem. Vai lá, tem uma pequenininha, tem uma pouquinho maior, mas tem uma pista de terra ou de asfalto. E é o que eu queria fazer, o automobilismo caipira. Então, o que era? Com baixo custo, onde qualquer um pudesse correr. Então, quando nós tínhamos o autocross, nós tínhamos o autocross com a maior mídia jornalística do Brasil na década de 80, 90, desculpa, de 92, de 93 a 96, nós tivemos a maior divulgação do automobilismo foi em cima do autocross. Por quê? Porque tinha muita gente que participava, o Brasil inteiro participava, muitos estados participavam e o custo era baixíssimo para nós pilotos que corríamos para as equipes. E isso daí veio a trazer muitos competidores. E quando nós fizemos aqui, era exatamente pensando nisso. Pô, qualquer um pode, qualquer bairro da cidade pode ter um piloto, qualquer cidade da nossa região, que é muito grande, pode ter um piloto. E foi o que aconteceu no início. Então a gente fazia isso aqui, sempre os recursos eram pequenos, eu tinha comprado a área e não tinha como manter o negócio, mas os pilotos próprios mantinham, porque pagavam as inscrições, o clube, nós temos um clube que a gente formou aqui, filiado à Federação Paulista e à Confederação Brasileira, que esse clube, tudo que ele recebia, ele gastava aqui dentro, que até hoje ele faz isso. Então, são 27 anos difíceis, mas conseguimos fazer alguns pilotos, mas que infelizmente não chegaram ao topo máximo, que seria uma Fórmula 1, uma NASCAR nos Estados Unidos, ou uma Indy. Não fica um hiato entre esse início e a Fórmula 1? Não faltam algumas categorias para o piloto percorrer e crescer, amadurecer? O Brasil tem esse aporte? O que acontece aqui, o meu modo de ver, o piloto, ele já nasce piloto. Então, um garoto com 10 anos senta num kart e sem você falar muito com ele, ele começa já a se expressar. Então, quer dizer, é um piloto formado. E hoje, o que está acontecendo? Nós tínhamos lá atrás, todo brasileiro que saía daqui e ia para a Europa se dava bem. Por quê? Porque era um grande piloto. Porque aqui ele andava com um tanque de guerra. Ele chegava lá, pegava um carro de corrida. Então ele se destacava entre os outros como sendo um bom piloto. Hoje, o piloto sai com 16 anos do kart, ele faz uma temporada numa Fórmula e já vai para a Fórmula 1. É o caso do Verstappen, que está lá com 17 anos. Quer dizer, então você não tem mais esse degrau de formação, onde fala assim, o piloto vai ser formado. Não, ele nasce piloto. E a hora que ele tem alguma chance na mão, ele vai mostrar que ele é um grande
habilidoso para sentar ali no carro e tocar. Então, é difícil se falar assim, não, eu vou pôr um garotinho ali no kart, depois eu vou passar ele para a categoria maior, ele passa por 5 categorias no kart, aí ele está pronto, aí ele vem para o automóvel e tal, para ele chegar lá. É difícil falar isso. Ele já se destaca a hora que ele começa a andar no kart. Então, E hoje, né, atualmente, qual é a programação aqui do ECPA? O ICPA, o que o ICPA faz? Ele precisa sobreviver. Então, ele sobrevive com duas fórmulas. Uma é competição e a outra são eventos corporativos. A competição, hoje nós temos nosso campeonato regional de velocidade, onde são diversas categorias que participam, Turismo 1600, Fórmula V, Fórmula 1600, clássicos de competição, tem bastante categorias que participam desse campeonato nosso de velocidade, inclusive a nossa Stock Júnior, que é uma categoria que é baseada aqui hoje. Depois nós temos as corridas de arrancada. Então a arrancada é um evento que ele cresceu muito no Brasil e nós ficamos uma referência nacional na arrancada 1/8 de milha, porque a arrancada nos Estados Unidos é 1/4 de milha, era o top da coisa. No Brasil, 1/4 de milha hoje só se disputa no Paraná, no Autódromo do Paraná, que é a única que tem condição de fazer corridas com 1/4 de milha, que é 400 metros, onde os carros chegam aí quase a 400 km por hora. E a nossa 1/8, a gente conseguiu fazer uma pista de 1/8, relativamente segura, né? Com técnicas de preparação de pista e tal, e hoje nós somos uma referência nacional em 1/8 de milha, os recordes nacionais são aqui. Então temos muitos adeptos. Então nós temos 6 etapas da arrancada em matéria de competição. E depois nós temos alguma coisa com drifting, nós temos alguma coisa com moto. Tem os festivais também, né? Os festivais que a gente faz. Então, a competição, vamos falar assim, ela faz 40% do que nós temos aqui o ano para trabalhar. E o restante é feito com eventos corporativos. A Stock Júnior esse ano está ausente, né? Ano que vem ela volta, como é que funciona? Nós estamos com uma situação econômica no Brasil muito difícil. E é claro que a maioria dos pilotos que correm com a gente não são profissionais, são todos amadores. E o amador corre com o dinheiro do bolso. E quando o dinheiro está curto, todo mundo diminui. Isso é normal. E, então a Stock Júnior esse ano a gente não fez o campeonato, porque não tinha piloto para se fazer. Quer dizer, tinha, mas poucos, não daria para fazer o campeonato. Então esse ano a gente vai fazer só uma etapa, uma prova, que é um Stock Júnior Experience, que a gente chama, e Challenger, quer dizer, é uma etapa só que vai ser uma preliminar das 100 milhas esse ano. E a gente sabe, né, você começou cedo no automobilismo, uma paixão que veio aí de família. E para você acha que faltou, né, você conseguiu conquistar tudo o que você pretendia nessa área ou você tem ou tinha algum sonho ainda no automobilismo? Não, o automobilismo eu acho que para mim foi muito gratificante, porque eu entrei como um amador, eu cheguei a ser um piloto profissional na década de 90, mas não estava dentro do meu perfil. Fiquei 3 anos como profissional, trabalhando com uma grande companhia, quer dizer, eu tinha um belo patrocínio, tinha tudo, mas não era o que eu gostava de fazer. Eu gostava de fazer mais a competição amadora, aquilo que a gente ia se divertir. O autocross, inclusive, era assim, a gente ia com o nosso caminhão, parava, amava a churrasqueira, fazia festa, fazia corrida, ganhava corrida, todo mundo era amigo, essa era a coisa que eu mais gostava de fazer. Então, eu digo que eu fiz o automobilismo do garoto, que era dos 13 aos 17 anos eu fiz.
depois eu fiz o automobilismo mais sério, um pouco mais velho, depois fiz automobilismo profissional, construí o ECPA, acho que eu fiz tudo, eu não deixei nada para trás, não. Mas você ainda corre, né? E eu corro ainda até hoje, quer dizer, gosto, não corro mais frequentemente, mas uma vez por ano, pelo menos nas 100 milhas, eu tenho que participar. E quando você participa, existe aquele espírito competitivo ainda ou não? É uma forma diferente de encarar? Eu acho que isso aí a gente não perde nunca. Eu vejo cada vez, eu estava esses dias ainda preparando os carros da Stock Junior e eu que faço todos os check-down dos carros. Eu ponho todos na pista, tenho que andar com... E quando se senta ali, você quer ser o mais rápido, quer fazer tudo, então isso aí se não perde. E a mesma coisa nas 100 milhas, quer dizer, eu vou para classificação, eu quero ser o primeiro. Não consigo, mas quero ser o primeiro. Conseguia. Hoje é mais difícil. Depois, quando você larga, na hora da largada, a adrenalina é a mesma, a sensação é a mesma como da primeira corrida. A ansiedade existe também, imagino, né? Muita. Como é que é a sua rotina antes da prova, das 100 milhas? Ainda hoje? Não, hoje ainda eu sou mais tranquilo, eu era mais agitado. Hoje é mais tranquilo, a gente vem, fica, traz os netos, né, fica conversando, torce pro nono lá, tal, essas coisas. Mas é mais tranquilo um pouco, mas você tem aquela horinha que você fica mais reservado, fica tal, pensando mais, se concentrando um pouco para a competição, que é muito importante. Você vai completar 67 anos, você falou, né? O que a idade, em termos técnicos mesmo, o que isso mudou no dito piloto? Ela muda um pouco, o que eu vejo é um pouco o reflexo. A gente fica com um reflexo um pouquinho mais retardado. Quer dizer, antes eu podia chegar aqui no fim da reta e frear 10 metros depois. Hoje eu freio 10 antes. Porque eu acho que não vai dar para se fazer o que se fazia lá lá para trás. Mas o espírito competitivo, a vontade de correr é a mesma. Eu queria saber, com relação você fala que o esporte é caro, né? É muito difícil. E você também citou essa questão de que a ideia é que a cidade, um piloto de qualquer bairro, por exemplo, pudesse correr. Em termos mais específicos, quanto é que custa o automobilismo hoje? Para um piloto que está interessado, de repente, em participar de uma Copa ECPA de velocidade, né? Seja em qualquer categoria, na Fórmula ou no turismo, enfim. Mas é muito caro. O que ele gasta? Não precisa nem falar em valores, mas no sentido ele tem um gasto com que tipo de materiais, que tipo de investimento ele tem que fazer? O que acontece? O automobilismo, o que é? Você tem que ter um carro ou alugar um carro, né? Você tem que ter uma equipe técnica para te dar a manutenção, para te dar o suporte durante a corrida. E você tem os outros gastos menores, que é a inscrição, a indumentária, o macacão, o capacete e tudo mais. Então, eu acho que a gente somando tudo isso, nós vamos falar assim, a categoria Top Brasil hoje, Stock Car. Então, você para correr de Stock Car, você precisaria um budget anual de R$1,5 milhão, mais ou menos, para ter uma boa equipe. E para você participar de um campeonato regional da categoria 1.600 nosso, você precisaria um budget de R$50 mil. Então essa é o primeiro e o último, vamos falar assim, do automobilismo. Para fechar, eu acho que valeria a pena até perguntar o seguinte, do ponto de vista administrativo, o que te falta realizar? Se você tem uma reta sendo construída lá em cima, na reta posta, além disso, o que te falta aqui no ECPA? O ECPA, a gente fala que é um cupim, um cupim do bichinho. Então, como ele começa? Começa lá, a formiguinha leva um grãozinho de terra lá, põe lá tal, e vai formando aquilo lá. E o ECPA está assim, tem 27 anos, ele não está pronto. Ele não está pronto. Sempre a gente tem, podia fazer mais isso, podia fazer mais aquilo. Mas é difícil por causa dos recursos. Cada dia que passa ficam mais difíceis ainda, porque os nossos custos fixos, eles aumentam. Eles não diminuem, nós não conseguimos diminuir o custo fixo. Então, antes eu tinha uma pessoa que trabalhava aqui e tudo que o clube arrecadava, vamos fazer aqui, vamos fazer ali,
o dinheiro dava. Hoje não, você já tem 10, 15 pessoas trabalhando, esse custo é lá em cima, então sobra-se muito menos para investir. Mas, então, eu falo assim, eu tenho minhas relíquias aqui, o meu trator velho, o meu caminhão velho, os meus funcionários que já têm 27 anos junto comigo aqui, e a gente vai que nem uma formiguinha. Hoje nós vamos aumentar o cartódromo, vamos. Então nós temos um evento corporativo de uma multinacional que precisava fazer uma pista off-road. Então vamos tirar a terra daqui, mas já pensando em aumentar o cartódromo e fazer mais uma parte no cartódromo para pôr o nosso cartódromo a nível internacional. Que o nosso cartódromo ele é um pouco pequeno para nível internacional. Então ele tem 960 metros e precisa ser 1.200 metros para ser um nível internacional. Então, estamos fazendo Só que podia estar pronto? Já podia, mas não dá. Então nós vamos fazer devagar. Nós estamos mexendo aqui numa outra terraplanagem aqui, porque a intenção é mudar os boxes. Onde nós estamos hoje aqui vai ser derrubado. Para fazer o novo pit lane nosso, que é o cockpit, os boxes onde fica o pessoal, fica o glamour do automobilismo e tal. Então vai ser mudado toda essa área. Então tem que começar a tirar a terra. Só que é muita terra, então devagarinho você vai tirando, até fazer. Então, quer dizer, nós não estamos prontos ainda como nós gostaríamos de estar. E eu sempre estou assim, eu sempre estou pensando, quero fazer mais isso, fazer mais aquilo. O meu pessoal fala, chega, mas nunca chega no fim, porque isso aqui é um sonho que vai longe. Eu queria saber qual é o legado que você vê que deixa para os amantes de automobilismo na região, não só Piracicaba, na região. Daquele sonho que você teve lá atrás, construiu, está em construção e acho que vai sempre estar, né? Mas como é que você imagina o legado que você deixa para essas pessoas que gostam do automobilismo? Porque não tem outro lugar para ir. Até porque você foi um visionário, né? Nesse sentido, sim. A gente sempre me chamavam de louco, de tudo que outra coisa que eu estava correndo atrás disso. Mas é assim, eu acho que quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás dele. Ele não vem sozinho. Os caras falam, eu quero fazer isso, mas fica sentado lá esperando que alguém venha trazer aquilo no colo dele, não vai. Então, eu acho que tem que fazer e tem que correr atrás para se fazer. Eu sei o quanto eu corri aqui, quanto eu fiz, muita gente viu. Eu subia num trator, descia, pegava o outro, trabalhava até a noite, ia pedir coisas, como eu cheguei numa grande empresa de Piracicaba, você poderia me emprestar um trator desse que vocês fazem aí, né? Para quê? Para você fazer o quê? Para fazer uma pista de corrida. Esse cara acho que é louco, né? Mas ele me emprestou. E se eu não tivesse ido lá, ele não teria emprestado, tá certo? Então é assim, a gente não pode nunca... Eu acho que a gente tem que estar sempre correndo atrás daquele objetivo que a gente quer. Esse é o mais importante. Então, a todos aqueles que vêm aqui, eles vêm correr no meu kart, nós temos o kart de aluguel, vêm e falam assim, nossa, eu queria ser piloto. Então, corre atrás para ser piloto. Mas tem que correr atrás, ninguém vai correr atrás. Eu já falei para centenas de garotos que passaram por aqui, como que eu arrumo um patrocínio? Eu falei assim, como arrumo um patrocínio? Mostrando que você é o melhor. E aí você vai e consegue arrumar. Mas ninguém vai chegar para você é o bom, eu vou te dar o dinheiro para correr. Isso é mentira, não existe isso. Então, Dito, muito obrigada pela entrevista e obrigada por receber a nossa equipe aqui hoje. E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais essa edição do programa Líder. Se você quiser conhecer outras edições que já foram ao ar, é só acessar o site da TV Unimap ou do Líder Esportes. Tchau e até a próxima edição.